Alô, alô, Scorpiane. Aqui quem fala é a Graziela. Ô, Escorpião, bem-vindo ao Xamanissa Tarô. Eu sou a Graziela e essa é a sua leitura semanal, atemporal, intuitiva. Essa leitura é para Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Escorpião. Vamos lá então, vamos ver o que ele tem para dizer. Quando você vier parar nessa leitura, o que você precisa saber. Por favor, para Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vocês têm que dizer para Escorpião o ovo negro. Energia poderosa. A gente tem aqui o chakra laríngeo. Mais castor. É o Escorpião. O elefante. Gosto, hein? No fundo do maço, o raccoon, o guaxinim. Bom, certamente aqui algo precisa ser dito. É preciso falar sobre o elefante branco no meio da sala. Pode ser que tenha alguém aqui, obviamente mais de uma pessoa, não, no caso, que não se sente muito confortável para falar sobre o assunto. Eu não sei, é como se tivesse aqui uma vergonha. Eu não sei que tipo de assunto que é. Pode estar relacionado a alguma questão familiar, tá? Com esse castor, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão relacionada a trabalho. Então, assim, tem alguém... Talvez um dos lados, eu não sei que lado que você tá, ô Escorpião, mas você vai ver depois. Mas tem um dos lados que parece que tá fugindo dessa, tá evitando tocar nesse assunto, evitando conversar sobre isso, evitando, sabe, admitir até de alguma forma que esse assunto é um assunto importante, que precisa ser falado. Vamos ver o que mais. O que mais, por favor, para esse Escorpião? Mas é interessante, assim, é muito importante. Eu tô vendo como alguma coisa que é importante que seja discutido, ou que seja falado, que fingir que não está acontecendo, ou, sabe, não querer falar no assunto não resolve as coisas, não vai resolver nada aqui. O que mais, por favor? Íris do arco-íris. Íris do arco-íris. Íris do arco-íris é o arco-íris depois da tempestade. É aquela frase: depois da tempestade, a bonança. O que significa que, assim, é muito provável que seja mesmo duro para alguém falar sobre o assunto, ouvir algumas coisas, mas o que essa pessoa talvez não esteja conseguindo entender nesse momento é que, uma vez que for falado sobre isso, que esse elefante parar de ser ignorado, né, as coisas vão clarear, sabe? Que não tem motivo, como esse guaxinim pode estar imaginando, tá? Não tem motivo para se envergonhar disso, ou se tem, sabe? E se fez alguma coisa que agora está se envergonhando, é até um bom sinal, significa que não vai fazer de novo. Significa que isso não vai se repetir. Porque alguém que teve uma certa consciência. Porque quem faz coisas e não tem consciência, não se envergonha. Pelo contrário, às vezes você até contando para as outras pessoas o que fez, o que deixou de fazer, como que é e como que não é. Então, eu não sei quem é esse guaxinim, mas o fato dele estar com essa vontade de se esconder, sabe? A gente não tem aquela coisa, às vezes,
Não, queria ter um buraco, assim, uma avestruz, queria me esconder para ninguém me ver, para ninguém saber o que, que eu falei, o que, que eu fiz, o que deixei de fazer, o que, que eu penso, o que, sabe? Bom, vamos ver o que mais. O que mais? Eu ouvi falar sobre o assunto pode ser libertador. Enfrentar a situação pode ser libertador para esse guaxinim, que inclusive pode vir até a encontrar pessoas que vão entender, que vão perdoar, que vão, sabe, falar, não, fez, não vai fazer mais, tudo bem, então. Vamos ver o que mais, Às vezes aqui não é nem alguma coisa que alguém fez, sabe, que pode ser considerado um erro que alguém fez e tudo. Às vezes é alguma questão relacionada com ele ou com ela própria, que não é errado, mas que pode ter um medo de um julgamento, enfim, eu não sei, vai ser diferente para cada um de vocês, não dá para eu falar especificamente qual que é a questão com esse raccoon. Eu só consigo entender que é alguma coisa que é incômodo, que todo mundo já percebeu, não é assim que esse guaxinim não tá falando, mas também ninguém tá sabendo. Não, todo mundo tá sabendo, só não estão falando sobre isso. Mas todo mundo tá percebendo, todo mundo já sabe. Entendeu? Não dá pra inventar isso. Soulas. Uma carta que pode falar de proteção é o sol, que fala dessa clareza que a gente estava falando. É esse sol depois da tempestade, que traz junto consigo esse arco-íris. É como se o sofrimento para esse guaxinim viesse até mais do fato de, seja lá o que for aqui, na concepção dele ou dela, ter que ser um segredo, ter que ficar na escuridão. Faz sentido isso para você? E isso é uma forma de aprisionamento para esse guaxinim. É uma espécie de aprisionamento. O Soulas representa uma figura paterna também. O que mais, por favor? Para Escorpião, com relação a essa leitura. Escorpião. O guardião do portal. É uma carta que pode falar de filtro. E o cantor da conexão. No fundo, macho, o cantor do cálice. O que está me reforçando que assim tem uma energia muito forte de acolhimento para com esse guaxinim. Tem ou terá, coisa que eu repito, ele talvez não esteja imaginando que seja assim. Agora, se aqui acontece eventualmente, ou aconteceu assim, algum tipo de conversa, foi uma coisa bem superficial. Com relação a esse assunto, foi bem superficial. Esse guaxinim não está liberando toda a informação. Tá? Tem um filtro aqui. Essa carta aqui foi que tem um filtro. Não é tudo que está sendo dito. Inclusive, pode ser... Essa é bastante específica também, assim, é difícil porque eu não sei exatamente o que é, porque a leitura é geral. Mas para alguns de vocês, tem outras pessoas envolvidas, é alguma coisa que envolve pelo menos uma ou outra pessoa. Vamos ver o que mais com o tarô. E pode ser que aqui, sabe, um outro lado, que não esse guaxinim, o outro lado que gostaria de falar sobre o assunto, que precisa falar sobre isso, já tenha tentado até devagarinho falar sobre isso. Pode ser até que já tenha tentado muitas vezes, sabe, fazer com que esse guaxinim se abrisse mais,
falar. O guaxinim, ele é o totem do ator, né? É o totem do ator. Então, assim, tem muito mais do que esse... Mesmo que todo mundo já saiba o que está acontecendo, né? Talvez tenha uma sensação de que eu sei que tem mais do que isso. Se esse guaxinim falou alguma coisa, mais uma vez, foi filtrado, falou um tiquinho, tem muito mais coisa por trás disso. Isso daqui, para mim, é como se fosse um iceberg. Tá vendo? Então, assim, de tudo isso que tá lá para baixo, nas profundezas, no escondido, né, só vi um pedacinho, só foi revelado um pedacinho. Mas, eu repito, as pessoas que estão lidando com esse guaxinim conseguem perceber que tem mais coisa aí, que não é só isso. Ah, vocês já entenderam. Que leitura. O que mais? Um cavaleiro de paus. A carta do aventureiro. Os enamorados. Um arcano maior. Agora, eu vou ter que falar que isso daqui me cheira a traição de alguma forma. Pode ser com relação à situação de romance, tá? Uma coisa assim, uma passageira, uma aventura, alguma coisa assim. Mas não necessariamente. Para alguém é. Não é para todo mundo, mas para alguém é. Alguma coisa, inclusive, relacionada ao ambiente de trabalho, que eu vejo aqui. Mas pode ser um outro tipo de traição. Né? Um outro tipo de traição. Ah, foi contado um segredo, não era para falar, e o Raccoon foi e falou, e aí isso falou para alguém, que aí depois teve um resultado, uma consequência, né, dessa fala, desse contar um segredo. Por exemplo, isso pode ser uma traição, né? Pegar coisas escondidas, coisas materiais, pode ser uma traição. Então, assim, toda quebra, eu sei que a maioria de vocês sabe, mas toda quebra de confiança é uma traição. E eu explico tintim por tintim, que eu sei que a maioria de vocês sabe, mas eu também entendo, e eu percebo nos comentários, tem muitas pessoas que procuram essas leituras de tarô pensando em relacionamento romântico, tá? Sempre. Então, acaba vendo as leituras com essa percepção de relacionamento romântico, tá? E que não é necessariamente, as minhas leituras não são de romance especificamente. Agora, uma outra coisa é que a carta dos enamorados é a carta representada pelo signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é informação, mas é informação rápida. É informação rápida, que precisaria aqui, no caso, ser aprofundada. Que é uma energia mais sagitariana, então, no caso. Então, assim, se sabe superficialmente. Então, está confirmando tudo que a gente falou nessa leitura. E pode sim, tudo isso pode estar relacionado a uma parceria. Tá? A uma parceria específica ou, repito, tem outras pessoas aí envolvidas. Tá? Tem alguma coisa relacionada a uma conexão que é muito importante. Que seja do lado desse Raccoon, ou que aqui esteja falando da conexão entre você e esse Raccoon. O guaxinim. Aí, não dá pra inventar uma coisa dessas, tá bom? No fundo do maço, um 2 de copas. A gente tem uma parceria aqui. A gente tem uma parceria de coração. Então, sem sombra de dúvidas, isso daqui, essa situação envolve alguma parceria, alguma conexão. Que seja de romance, que seja de amizade, que seja alguém da família, parcerias de trabalho. Por que não? Tá? Vamos ver com os oráculos o que mais que eles têm para dizer. Vou tirar o oráculo, os anjos ancestrais. Depois acho que vou pegar também uma dos guardiões da luz. O que mais, por favor, Escorpião precisa saber com relação a esta leitura? Porque um conselho a mais, tá? Que além desse é preciso ser dito tudo. É preciso falar sobre isso que está embaixo, aí, que só se sabe a pontinha do iceberg. Vale a pena arriscar e falar, tá? Se for você, esse guaxinim,
sabe? Eu sinto que vale a pena falar sobre isso com toda a honestidade, com abertura e ultrapassar essa barreira que é difícil, né? Eu sei, Escorpião, falar é mais fácil do que fazer. Ultrapassar essa barreira da vergonha, né? O que mais, por favor? Para esse Escorpião com relação a essa leitura. O caçador. Perceba quais são os seus medos e os seus desejos. Em ambos os casos aqui. Em ambos os grupos que você tiver, em ambos os lados que você tiver aqui nesse momento, tá? Agora, principalmente se você for o guaxinim, é importante de você saber, em primeiro lugar, você com você, como que você gostaria que essa situação fosse resolvida, ou até como você gostaria que fosse uma reação do outro lado, embora a gente saiba que dificilmente acontece como a gente está imaginando, tá? Como aqui nesse caso, por exemplo, que eu tô vendo, para a maioria de vocês, é alguém imaginando uma pior reação, que é completamente diferente do que pode acontecer. Tá? E quais são os medos? Então, assim, se eu falar tudo, se tudo for colocado, todas as cartas forem colocadas sobre a mesa, qual que é o meu medo? Que aconteça o quê? Que aconteça uma ruptura, que aconteça uma discussão, mas, enfim. A verdade, aqui na leitura de vocês também é muito forte aquela frase a verdade vos libertará. A verdade libertará certamente esse guaxinim. Mesmo porque a gente está falando de alguém que pode conviver com aquela coisa do sempre aquele pavor de que vão saber, vai descobrir, vão saber tudo, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que esconder, eu não posso falar, eu não posso correr o risco. Aí, uma vez que souber que a verdade for revelada, né, que ficar tudo claro, aí pronto. Então aí esse guaxinim já pode relaxar, pronto, já sabem, pronto, já sabem. Agora foi, entendeu? Faz sentido isso pra você, Escorpião, esse alívio? Ah, não dá pra inventar isso, eu amo o que eu faço, Escorpião. Olha no fundo do maço, o solzão aqui de novo. Aproveite o sucesso e a felicidade, diz essa carta. Mas isso daqui para mim reforça essa clareza, essa necessidade de sair, de tirar esse assunto aqui da escuridão. E ó, embaixo desse guaxinim, ó quem tá aqui, o pavão. O pavão. O pavão pode representar um orgulho muito grande. Tem um orgulho muito grande, um ego muito grande. Talvez a gente esteja falando de alguém aqui que se preocupe muito com as aparências. Então, assim, as pessoas não podem saber que eu erro, que eu tenho sombras, que eu tropeço, que eu faço essas coisas assim que teoricamente não deveria fazer, mas que muita gente faz e que tudo, sabe? Eu não sei que tipo de coisa que é, tá? Então, assim, não vem me xingar nos comentários falando que eu tô passando pano pra isso e pra aquilo, porque eu não sei que tipo de coisa que aconteceu aqui. Pelas energias das cartas, o que eu tô vendo é que, assim, é algo que, sim, é perdoável e que não é todo mundo também, que, assim, que muita gente faz e escondido, eu sei lá, eu não sei o que é. Tá? Mas eu não tô vendo um crime, por exemplo. Então, assim, não adianta vocês virem no comentário falar que é um crime, que não sei o quê, porque não é isso que eu tô vendo, tá? Aí já é outro assunto. Aí a leitura já não é nem pra você, então, se for um crime. Tá? Eu tô vendo mais mesmo alguma coisa relacionada com algum tipo de traição. Seja lá de que tipo for. E aí, quando eu peguei o baralho, ficou na mesa essa carta aqui. A águia. A águia, ela tem essa visão privilegiada do alto, essa visão além do alcance, ela consegue ver os mínimos detalhes, esse olho de caçador, não passa nada nesse olhar da águia. É por isso que eu tô falando. Esse raccoon, ele pode estar fazendo o maior esforço para esconder, talvez, as coisas que tem a mais, os detalhes, mas tem pelo menos uma pessoa perto dele ou dela aqui que sabe, que consegue perceber, que já viu que tem alguma coisa aí acontecendo. Bom, enfim, ou que aconteceu alguma coisa. Tá? O Escorpião, vamos tirar mais uma então. Eu falei que a gente ia tirar uma dos
Guardiões da Luz, pra gente finalizar essa leitura, por favor, para Escorpião. O que mais vocês têm para Escorpião? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Você encontra aqui nos comentários a lista para todos esses baralhos que eu uso no canal. Tem os links aí, você dá uma olhada, se você gostar. O que mais? Pra gente finalizar, por favor. Para Escorpião. Portal cósmico, uma outra carta fala de portal. Seus pensamentos são magnéticos e poderosos, milagres, mudanças milagrosas estão acontecendo. Esse portal me reforça essa coisa do... como se estivesse abrindo uma clareira no meio dessa escuridão que pode apresentar essa coisa um pouco duvidosa, um pouco escondida e assim por diante, tá? E aí, o que a gente estava falando, o resultado dessa conversa pode vir a parecer até milagroso para quem está morrendo de preocupação nesse momento, com a reação do outro lado ou com o que pode vir a acontecer. E aí, no fundo, mas a gente tem Freia. Olha o que está falando aqui nessa carta, fases e ciclos. Existe um começo para cada finalização, ilusões estão sendo reveladas e liberadas, tá? Então tem verdades para serem vistas aqui, serem discutidas acima de tudo, tá? Que é o mais importante aqui como essência da leitura, tá bom? Ô, Escorpião, então é isso que eu vejo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma luz, um incentivo, um alerta para quem precisava. Então tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte e nos vemos nas outras leituras por aqui e lá no meu outro canal, A Gerência Responde. Beijos e até mais. Tchau, tchau.